Olá, boa noite. Iniciamos mais uma Benevolência com Vida. Hoje nós temos um tema especial e delicado. Eu acho que nós temos alguém tá ligado aí? Não, desligou. Bom, gente, voltando. O nosso Benevolência com Vida de hoje, ele vai falar sobre desastre em massa, sobre enfermagem forense, mas especificamente gostaríamos de direcionar o nosso Referência com Vida de hoje para um assunto que é importante, mas ao mesmo tempo que acho que está faltando um pouquinho neste momento tão difícil que estamos vivendo, não é? Fé. Eu acho que a fé, ela liga tudo, não é? Então, a Beforense resolveu que, como preconiza a enfermagem, né, nós temos, então, um tripé no cuidado do ser humano, que é o corpo, a mente e o espírito. E hoje nós estamos aqui tentando passar para vocês essa ligação. A gente está tentando realmente fazer com que esse tripé ele seja efetivo na nossa vida e que nós possamos realmente cuidar de quem cuida. E faremos isso, então, a partir de hoje, ao longo da live, eu vou explicando para vocês. Hoje nós temos dois convidados especialíssimos que eu admiro demais, o doutor Lemuel e a doutora Rosana é enfermeira e capelã, ela vai se apresentar para vocês, e o doutor Lemuel eu conheço há muitos anos e sou fã dele, ele sabe disso. Então, né, e doutor Antônio, que popularmente todo mundo já sabe das minhas brincadeiras com ele, né, doutor Tunico Bonner, estará conosco também. Então, nós temos a fé e o cuidado com a doutora Rosana e o doutor Lemuel, né, a espiritualidade, a mente, o doutor Antônio, e o corpo com os demais cuidadores da enfermagem. Nesse caso, eu estou representando. Então, com vocês, meus amigos, os nossos convidados. Doutora Rosana, doutor Lemuel, sejam muito bem-vindos, boa noite. E podemos iniciar, então, com as damas, né, doutor Lemuel? Doutora Rosana, por favor. Sim, boa noite a todos. Doutora Zenaide, eu quero agradecer o convite tão especial e carinhoso da sua parte e te parabenizar pela presidência da Benforense. E também cumprimentar o doutor Antônio Carlos, doutor Lemuel Araújo, um prazer estar aqui podendo falar sobre esse assunto, como a doutora Zenaide falou, difícil, mas importante. E nos dias de hoje, mais ainda, né, com essa pandemia, com essa dificuldade que a gente está enfrentando, dor, luto, sofrimento. E para falar um pouquinho só sobre a minha formação, eu sou enfermeira e a minha carreira foi caminhando para a área de urgência sempre, né? Então, em pronto-socorro, UTI e depois para a enfermagem de voo. E foi quando também eu acabei conhecendo a doutora Zenaide na Abraero, que é a Associação Brasileira de Enfermagem Aeroespacial. Foi um feliz encontro. Nós nos conhecemos numa situação bem pitoresca, eu digo que foi providencial, né, doutora Zenaide, no sentido de dela ter postado uma mensagem que era um clamor de desespero, de sofrimento, pedindo para que as pessoas ficassem em casa. E depois, interessante, eu acabei ligando para ela e nós conversamos uma conversa muito boa, profunda, sobre vida, sobre morte, sobre dor. E daí fizemos um vínculo interessante, muito bom, muito profundo. E aí, como enfermeira, eu trabalhava na área de emergência e a morte sempre me intrigava de ver, assim, os pacientes morriam, né? E eu via aquele corpo estendido que antes tinha vida e depois ele simplesmente não tinha mais nada, não era mais uma pessoa, né? Aquilo era, assim, estranho, né, para mim. E caminhando aí depois mais de 15 anos de trabalho como enfermeira na área de urgência,
eu acabei conhecendo a capelania hospitalar. E aquilo me chamou a atenção, eu sou cristã e cresci na fé cristã, e aquilo me chamou a atenção porque a gente aprende na faculdade que você não pode falar sobre religião, nem espiritualidade, tá? Agora as coisas mudaram, né? Ainda bem que mudaram e vem mudando. E daí eu fui ver o que era esse curso e acabei entrando na Associação de Capelania Evangélica Hospitalar e fiquei 5 anos, aprendi muito, e aí, de fato, eu aprendi. Como enfermeira, eu cuidava do corpo, mas faltava cuidar da alma. Eu não sabia cuidar da alma, não sabia nem como fazer isso, né? E aí eu aprendi a cuidar da alma, e hoje eu sei que nós somos corpo e alma, indissociáveis, um está fora do outro, né? Nós somos criados assim por Deus, né? E daí então veio essa formação que eu tenho de capelania, estudando a espiritualidade, no cuidar na área de enfermagem, no cuidar com as pessoas, com o profissional de enfermagem. Então, isso é um pouco da minha formação. E aí eu aprendi que eu era grande na minha formação, né, como enfermeira, títulos acadêmicos ou profissionais, né? E aí, conforme eu fui conhecendo mais a Deus, eu fui diminuindo, né? E aí eu fui diminuindo, Deus foi crescendo na minha vida. E, de fato, é assim que eu vejo, sinto e sei que é assim que é importante, né? É isso. Doutor Lemuel? A primeira coisa eu não sou doutor, né? Eu não fiz doutorado. A gente parei no mestrado ainda, por enquanto, né? Então, a gente aí tem esse título, o pessoal chama de professor e tal, mas onde eu estou, assim, ainda não sou doutor, não, o senhor tá fora da minha liga ainda, aí, é o doutorado. E as outras coisas que eu tenho percebido aí, eu gostei muito desse convite, não só pelo momento que nós passamos atualmente, mas por uma série de outros eventos recentes que aconteceram no Brasil, onde a gente testemunhou de perto essa necessidade, essa demanda do atendimento global, não só da parte de saúde física, mas também da saúde mental e espiritual. Aí a gente precisa de entender que quando a gente fala dessa parte da capelania, da parte espiritual, ela anda muito junto com a psicológica e com a psiquiátrica, né? Então a gente tem esse dinamismo aí de interação em que ambas essas situações estão muito interligadas. Então, aqueles que acreditam no espírito, né, pneumos, a gente vê que existe aí algo que transcende a matéria. E o nosso foco de hoje vai ser falar sobre isso. Meu nome é Lemuel Araújo, eu tenho uma formação um pouco eclética, né? Eu sou bacharel em teologia, com um mestrado em divindade pelo Canadá Christian College, isso aí na área de, digamos assim, de humanas. Aí, na área de também policial, a gente trabalha aí com emergência, a gente já teve aí em várias ações de operações especiais ao longo dos anos, né? Isso quando eu era novo. Agora a gente já não tem mais esse pique, mas a gente carrega a bagagem da lembrança e a gente consegue passar um pouco daquilo que a gente aprendeu para as outras pessoas. Aprendi também algumas coisinhas sobre a parte de emergência. Tive lá na UFMG, né, comecei um curso voltado à saúde, tive uma terapia ocupacional, aí passei pela medicina na UFMG, aí depois fui para o Canadá, onde eu tinha lá os meus planos, aquela coisa toda, aquela vontade de ser cirurgião, e acabou que o 11 de setembro avacalhou tudo, né? Eu estava lá numa certa expectativa de um jeito, e de repente a gente teve o 11 de setembro que virou do lado avesso as minhas expectativas,
e a gente acabou ficando por lá mesmo com outros objetivos. Eu fiquei lá ainda por vários outros anos, então a gente trabalhava e foi estudando lá. A gente trabalhava, às vezes, até na construção civil durante o dia e era cientista de noite. Então, era aquela contradição, né? Eu ia para o centro de pesquisa fazer mestrado, estava lá no mundo acadêmico à noite, mas de dia você tinha de trabalhar lá nas coisas para bancar isso, né? Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, depois disso, pessoal, já que tem esses terroristas que me deram tanto problema, aí nós fomos para a Universidade de Albany, em Nova York, fazer a parte de desastres e, na verdade, bioterrorismo e armas de destruição em massa. Aí começou o interesse, né? Eu já havia tido uma experiência aqui na faculdade, em Belo Horizonte. Eu fui o primeiro presidente da Sociedade Brasileira Acadêmica do Trauma, lá na Faculdade de Medicina, aqui em Belo Horizonte, né? Na região ali do lado do Hospital das Clínicas, entre o Hospital das Clínicas e o João 23. E eu sou um dos fundadores da Liga do Trauma de Belo Horizonte, que de Minas Gerais, né? Que era a sede lá no João 23, junto com o pessoal. Tinha a participação não só da UFMG, mas tinha do João 23 e do pessoal das Ciências Médicas, né? Então, nós fazíamos muita coisa juntos. A Liga do Trauma depois foi perdendo um pouco o movimento, eu me desliguei um pouco, eu não sei como eles estão hoje, mas a gente ficou 5 anos ali fazendo simulados, aqueles simulados que tem todo ano, que eu não sei se ainda tem, né, que eu não estou muito acompanhando, que tinha um campeonato de simulados no Brasil aqui, de vez em quando, e a gente fazia esses campeonatos. E a gente ficou, lembro, uma vez em segundo lugar, perdendo para São Paulo. Aí, na época era o Major Teixeira, né, que na verdade era capitão ainda. Nós pegamos 2 ônibus e um caminhão, jogamos um por cima do outro na Via Expressa e colocamos ainda 2 ou 3 carros pequenos. Era na época ainda do Fiat 147. Então, jogamos um Fiat 47 lá e, assim, parou a cidade, né? Foi um negócio muito bacana. Então, desde essa época, a gente vem acompanhando aí os grandes acidentes, grandes desastres, e vendo o que tem acontecido aí, ainda que de uma forma mais tímida, mas a gente tenta aprender um pouquinho a cada dia. Muito obrigado. Volta a palavra para a Zenade. Nós é que agradecemos. Bom, o doutor Nico dê as suas boas-vindas e iniciaremos depois com a doutora Rosana, explanando, com certeza, brilhantemente. Doutor Nico, doutor Antônio? Boa noite a todos, né? Realmente tem um ruído de grilo aqui de casa, tem um monte de grilo, eles ficam cantando a noite inteira nos comentários aqui, né? Bom, todo mundo já me conhece, alguns que estão iniciando, acompanhando nossas lives esse ano, né? O ano passado fizemos lives intensas, né? Toda segunda-feira, e esse ano nós estamos fazendo, né, de quinzenal, 20 dias, né? Minha formação, né? Estou com mestrado em psicanálise, enfermeiro psiquiátrico, forense, auditor, né? Responsável técnico de 2 hospitais, um hospital psiquiátrico e outro Santa Casa de Paranaíba, aqui no Mato Grosso do Sul, né? E mais a minha especialidade, né, maior é a psiquiatria e gestão. Trabalho na área de enfermagem, né, há 14 anos, mais ou menos, e na psiquiatria também 14 anos. Então, entrei na enfermagem psiquiátrica forense, meados de 2012, né, e depois conhecemos, aí a maioria sabe a história, né, onde conhecemos a Associação Brasileira, né, fizemos o FNI, o curso, né, e aí entramos na Associação Brasileira com a Zenade desde 2015, e nós estamos juntos aí, levando, né, conhecimento, ajustando conceitos e trazendo nas lives muitas informações e vários convidados especiais que vão complementando a enfermagem forense dentro das ciências forenses e também quem não, já tivemos vários convidados que nem tinha acesso, né, às vezes, a ciências forenses, saiu apaixonado, né, então espero que
Tem várias pessoas que nos assistem porque gostam de ouvir, não tem nada, é leigo de tudo e adora ouvir, né, nosso bate-papo, porque traz bastante curiosidade, né, para as pessoas que são leigas. E isso para nós é um grande prazer, né, de bater um papo aí de 1h30, 2 horas, né, e trazendo o que nós gostamos muito, né, que é a nossa profissão e o que nós fazemos, tá? Então, espero que a noite seja agradável para todos, que seja de bastante conhecimento. Eu acredito aqui que vai ser muito boa essa live, né? Trazendo várias pessoas, né? Os dois nossos ilustríssimos convidados que vêm com temas, né, diferenciais. Nós não trabalhamos no ano passado com esse tema, e esse ano nós viemos com essa novidade. Então, espero que todos tenham uma ótima live, tá? E vamos bater um papo aí, né, Zenaide, com os nossos convidados. Sim, sim. Vamos iniciar, então, a live. Agora, vamos falar um pouquinho de desastre biológico, né, doutor Lemuel? Está me ouvindo? Doutor Lemuel, o senhor está sem áudio. Está sem áudio, o senhor, doutor Lemuel, sem áudio. Voltou aí? Agora. Voltou. Ah, tá. Então, agora, doutor Lemuel, fala um pouquinho. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre capelania em desastres, né? A gente mas pode fazer perguntas sobre desastres biológicos, essas coisas. Mas é que senão a gente espalha muito aí o conteúdo, aí eu tenho de ficar de madrugada aqui, o povo para de assistir, né? Tem que guardar para falar depois. E aí, senão acaba o assunto todo na aula só, a gente depois fica sem assunto, né? É verdade. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre a pedido, eu vou fazer alguma coisa daquela palestra, né? Sobre a capelania que vocês me pediram, que a Zenate gostou, né? Que a gente teve lá no CIDEM, no Congresso de Desastres. Eu gostei muito da palavra que a senhora Rosana, a doutora Rosana, se manifestou. Ela traz aí uma visibilidade à luz da espiritualidade intra-hospitalar, né? A gente teve oportunidade aí algum tempo aí na época de acadêmica, a gente acompanhava muito os pacientes na tanatologia, onde eu sempre ficava curioso. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu assisti morrer. E a pior coisa que tem quando a gente é acadêmico é aquele paciente que morre segurando a mão da gente, né? Que vai, aperta sem desespero. Ou então, quando você vai atender e o cara fala com você assim, deixa eu morrer não, doutor. Não, já era. Aí, quando você escuta aquilo, você já fica assim, não, esse cara, não sei não. Porque todos que eu ouvi falar assim, a gente não... Parece que é um tapa na cara que a morte está dando, que a existência está dando para o seu cara. Tem esse negócio de não deixa eu morrer não, doutor, quem manda aqui sou eu. Então, eu aprendi que eu atendo no pré-hospitalar, né? Eu sou da emergência do lado de fora. Eu comecei dentro do hospital, depois fui lá para fora. Me chutaram lá de dentro, né? Agora, não, você está muito agitado, ficar aqui, tem de ir para a rua atender os que tem lá fora. E aí, o que acontece? Lá fora, a gente aprende que ela falou uma coisa muito interessante, eu não lembro se foi a doutora ou se foi a Zenate, falou sobre a gente não salva ninguém, né? A gente, na verdade, eu me vejo como um negociador, um comerciante. O meu objetivo, quando eu chego para atender meu paciente na emergência, né, no pré-hospitalar, é negociar com a morte para ela voltar depois. Passa amanhã que eu estou aqui mexendo, você vai ali, tem mais um tanto ali no outros lugares, faz a sua coleta aí. Esse aqui, a gente está aqui mexendo com ele, vamos fazer algumas coisas. Volta mais tarde, a gente sabe que você vai voltar, mas só que não é para ser agora. Então, a gente tenta convencer. Tem hora que dá certo, tem hora que ela já está levando a pessoa lá do outro lado, né? E a gente pula daqui, aí o médico entuba, aí a gente faz adrenalina, aí a gente quase morre de suar em cima daquele ali, aí de repente busca ela lá do outro lado, acho que a morte fica meio cansada, assim, nós estamos dando muito trabalho, volta lá, depois na hora que você estiver sozinho eu te busco. Então,
dá essa sensação. Mas uma coisa assim que eu vou passar 2 vídeos aqui agora, né? Para entender o contexto no qual eu trabalho. Ou a gente, né, que trabalha no desastre, e em qual contexto que a gente tenta também colocar essa capelania. Aí agora, como é que eu faço aqui o esqueminha para fazer a tela, Zenate? Agora começou a briga. Share. Peraí. E depois... tá. Share, aí apareceu. Share screen. Ok. E agora a gente vai ver aqui... esse aqui, né? Share screen e... Aqui. Abriu? Não. Compartilhar áudio. Tá indo aqui o negócio, peraí. Compartilhar. Aí o que eu faço agora? Janela inteira? Janela do aplicativo. Tá aparecendo aí agora? Não. O vídeo está aberto? Ainda não. Então, abre ele tem que estar aberto na hora que você então compartilha a tela. Volta. Então são 2 vídeos aqui. Deixa os 2 vídeos abertos e aí você faz o share. Entendi. Vou estar abrindo aqui. Então aqui a gente já abriu um. Não deixa ele aberto. Agora eu vou abrir o outro também. Mas tem que entrar com... Tem que adicionar na stream. Senão não vai vir. Share. Peraí, mas aí... A tela inteira. Já apareceu aí? Não. A tem tela que inteira. Share, a tela agora inteira. Tá, comparecer. Já mandei compartilhar. Aí aqui... Agora sim. Agora sim. Beleza. Então agora é só soltar o vídeo. Isso. Primeiro eu vou mostrar o outro aqui, de uma reportagem que a gente... A gente começa o repórter Estão vendo aí, né? com a notícia de que passa de Sim. 280 o número de mortos por causa do tsunami que atingiu a Indonésia no sábado. Isso começou achando que era 280 e depois foi para quase 50 mil. E a mil. possibilidade de novas ondas gigantes não foi descartada. Equipes de resgate sobrevoam as áreas... aumentar um pouco mais. Tsunami em busca de feridos. Não é aí não, né? Tenham ficado ilhadas em escombros. Nas imagens aéreas é possível ver o retrato da destruição. Essas imagens postadas nas redes sociais mostram a hora em que uma banda pop local chamada Seventeen se apresentava. Alguns integrantes, assim como familiares e fãs, estão entre os desaparecidos. No fim do vídeo, dá para ver rapidamente o momento em que a onda destrói o palco. O tsunami que destruiu o litoral destrói o palco. O tsunami que destruiu o litoral de ilhas como Sumatra e Java foi causado pelo vulcão Anak Krakatau, que entrou em erupção. Desta vez, o mar não se recolheu tanto como costuma acontecer antes dos tsunamis causados por terremotos, e por isso foram poucos os alertas que previram a tragédia. Agora, o maior medo dos moradores é que o Krakatau continua ativo e pode causar mais deslizamentos para dentro do mar, provocando novas ondas. Além da falha na hora de alertar a população,
O governo é criticado por ainda não ter um plano claro de contingência, mesmo reunindo 13% de todos os vulcões do mundo. Em setembro, 2.000 pessoas morreram em um tsunami que engoliu a cidade de Palu. E em 2004, tsunamis e terremotos destruíram uma enorme área, matando 228 mil pessoas. Na oração de domingo no Vaticano, o Papa Francisco rezou pelas vítimas e pediu solidariedade da comunidade internacional. E agora eu vou apresentar mais um outro vídeo. Esse tem umas imagens mais gráficas, viu, pessoal? Esse aqui ele é um pouco mais agressivo. This report includes graphic content. Viewer discretion is advised. A dump truck pulls up the slope and moves into position. Isso é um caminhão, né? Tá jogando material ali. This notch in the open hills just northwest of Port-au-Prince takes in some debris from the earthquake. E a gente acha que ele está jogando material de construção, né? Na verdade, são pessoas misturadas no material de desastre aí do terremoto. We weren't quite sure what was coming out of the dump truck when it was first dumping some cinder block and a lot of rock and some trash. Clearly, you can see a body right there. And the smell here is pretty overwhelming. There they go. Nós estamos assistindo um enterro de vítimas de terremoto. Site manager Fulton Fekir says tens of thousands have been buried here without ceremony. Mais de 10.000 pessoas nessa área, enterradas nesse ambiente. Cada caminhão desse está cheio de pedaço de concreto e gente. The rock, cinder, and metal dumped, a human arm protrudes, and on the other side, a hand. An official with the International Committee of the Red Cross tells us it does not condemn this practice outright. But with a translator's help, I ask Fekir about one criticism the Red Cross does have. There is criticism from the O problema é que não identifica os corpos, né? São enterrados sem nenhum tipo de identificação. What does he say to that? He says he's never seen the Red Cross around here, and he doesn't know anything about it. So he has to do what he's doing right now because of the smelling of the bodies. Other members of Fekir's team say in their bloated, dismembered condition, many of these victims cannot be identified. Shovel operator Esther Vixamer points to where she buried several bodies this morning. She says in 10 years working construction, she never imagined doing this. Well, she doesn't like the way she's doing it. She says she's a woman, but she has to do it to help people. But it's against her faith, the way she's digging those bodies to put it on the ground. She doesn't like it. Ela está falando, inclusive, que é contra a fé dela fazer isso. Conseguiram ver aí, né? Então, sim. Agora vamos fechar aqui. Acho que já fechou. Bom, esse aí é o meu escritório, né? O nosso escritório aí, que vocês viram como funciona. Quando a gente é o nosso objeto de pesquisa, tanto na atividade do pré-hospitalar em desastres, quanto na gestão do pós-atendimento, aí, do pós-pré-hospitalar, que já é no atendimento às pessoas do desastre propriamente dito. E é aí que a gente começa a se preocupar. Não está aparecendo nada, viu, Lemuel? É porque... Mas está ouvindo minha voz? Sim, ouvindo sua voz, sim, mas não está aparecendo imagem. Sim, mas não está aparecendo imagem nenhuma. Tá, eu vou colocar aqui a imagem, vou colocar a tela. Está conseguindo agora começar a ver o PowerPoint? Sim, sim. Tá. Então, pessoal, eu vou fazer aí uma pequena abordagem, né, sobre a capelania em defesa civil, né, como um instrumento de resiliência em desastres. Aqui está um breve currículo meu, a gente já falou isso no início. E o objetivo daqui que a gente tem é
a comunidade científica ser apresentada ao atendimento de desastres, né? Entender o conceito de capelania e como que ela funciona como uma ferramenta de defesa civil. Demonstrar que a resiliência das comunidades afetadas, né, pelo desastre, ela, de alguma forma, ela pode, sim, ser muito beneficiada pela inserção de capelães nessas atividades, né? É muito importante, né, que a gente entenda que nas comunidades ocidentais, em se estabelecer os pensamentos, né, como estados laicos, muitas vezes a gente tem uma tendência a ignorar, né, a criar um subdimensionamento de demanda da população por essa vivência pessoal, por esse contato com a religiosidade, com os conceitos da imaterialidade e também com aquilo que é o ser maior, digamos assim, com aquilo voltado ao pós-vida, por exemplo. Dentro da nossa Constituição, a gente entende que compete à União essa manifestação, né, de controle e tudo da defesa civil. Sendo o país um Estado laico, então acaba que tendo essa separação, não havia, pelo menos até algum tempo atrás, grandes preocupações com esse lado. Então, o que acontece? Quando a gente entende que nessa parte de defesa civil, que ela está preocupada com aquele conjunto de ações de socorro e prevenção e assistências, tanto de preparação, como prevenção e como enfrentamento e também de recuperação do desastre, da mesma forma que a defesa civil ela atua em todos esses âmbitos, é importante que ela passe a também lidar não só com a parte material, física, objetiva do ser humano, mas existe a outra parte imaterial, né? Aquela parte que ela é subjetiva, em que os objetos são intangíveis, em que se lida, como a nossa doutora falou, com o pós-vida, com a parte emocional, com a espiritualidade propriamente dita da pessoa. É nesse contexto da imaterialidade, da espiritualidade, daquilo que transcende ao corpo, transcende a matéria física, é que entra a figura do trabalho do capelão, né? A gente tem aí uma perspectiva histórica da relação da divindade e digamos assim, do poder maior, né? Ligado à perspectiva histórica e também da perspectiva religiosa, né? Um dos grandes desastres que a gente tem é a perspectiva histórica, por exemplo, contada pelo dilúvio, a história do dilúvio. A gente vê que as pessoas têm ali uma situação onde vai ocorrer uma grande inundação, um desastre envolvendo climático, né? E onde o Moisés, ele faz... Moisés, não, perdoem. Onde o Noé, ele faz o trabalho da defesa civil, né? Ele pega as pessoas, aí através da espiritualidade, ele fala com as pessoas sobre a prevenção. Então, como prevenção, ele cria ali, constrói a arca, né? E avisa todo mundo. É o que acontece, por exemplo, aqui em Minas. A gente tem o sistema que teve recentemente o advento de Mariana, depois teve o advento aqui de Brumadinho, e a gente tem aí os arcabouços, né? Que são aquelas coisas de defesa, que tem as sirenes, que tem os avisos, que tem os pontos de evacuação, de autorresgate. Isso aí, é lógico que as pessoas podem questionar, mas não funcionou, aconteceu isso e isso. Sim, podem haver falhas, mas a gente quer mostrar aqui a existência desses elementos, não questionar se foi bom, se foi ruim, mas simplesmente citá-los, entendeu? Depois disso, a gente tem a primeira coisa, né, que é quando Noé prevê o desastre. Então, quando a gente prevê o desastre, é igual hoje aqui em Belo Horizonte, né,
nós temos aqui umas áreas de grande alagamento, principalmente a gente já conhece ali a Cristian Machado, perto do Minas Shop, São Gabriel, ali na trincheira da Avenida Amazonas, a gente tem a Tereza Cristina, que é cronicamente inundada, e tudo isso a gente já sabe que vai acontecer. Chega no fim do ano, vai cair chuva, vai ter chuva, tem previsão de chuva, vai ter enchente, de acordo com o nível pluviométrico que a gente está prevendo. Então, tem de colocar lá as coisas para tirar o pessoal, ajudar o pessoal, porque vai ter inundação. Inundação gera desabamento, pessoas ficam desabrigadas, você tem de arrumar lugar para colocar aquelas pessoas e dar um atendimento, né? E isso então, dentro da preparação. Então, a gente previu, através das histórias que a gente vê, dos acontecimentos, das coisas que acontecem aqui já todos os anos, dos registros que a gente tem em Belo Horizonte, e a gente, então, tem essa previsão e começa a preparar. A preparação, você vai ter lá pontos de aviso, pontos de socorro, aí você vai ter lá alimentos separados já para na hora que o pessoal ficar desabrigado, você colocar lá para o pessoal se alimentar, tem cobertores, lugares para a pessoa ser encaminhada, no caso quando elas forem prejudicadas ali naquele incidente. E depois que a gente tem ainda também o enfrentamento, que é isso que eu falei, que às vezes a gente já tem isso tudo preparado, e aí começa o desastre propriamente dito. Então, a gente tem esse período do enfrentamento, né? Que você vê lá com uma arca, ela enfrentando aquele desastre, enfrentando o dilúvio, e o ambiente ao redor, a gente não consegue mudar. A gente aprende no estudo de gestão de desastres, que é uma coisa básica das equações, né? Que existem elementos das equações que se você não consegue mexer, você não consegue ainda controlar o clima, você não consegue controlar o meio ambiente, com relação a sismos, né, terremotos, grandes tempestades, mas você consegue controlar outras coisas. Você consegue ter pontos de resgate, você consegue ter barcos ali à disposição para se precisar de utilizar para remover pessoas, você consegue ter ali uma série de outros elementos, corda, os bombeiros já posicionados para na hora que aconteceu o fato, e ali a gente vai fazendo o atendimento. E aí, depois do enfrentamento, quando a água começa a sair, e a água começa, então, a descer e acaba a inundação, você começa, aí já passou, já está em segurança, não tem mais a agressão, digamos assim, você já entra no processo de reconstrução, no processo de recuperação do desastre, né? Onde a gente vai perceber que muitas vezes a gente não estava preparado e não sabia como recuperar desse desastre. É muito comum isso. Então, o que acontece? Nesse momento, né, da recuperação, do pós-desastre, da reconstrução dos sistemas, entra demais a presença do capelão em desastres, né? Nesse momento, no momento de dor, não só a Defesa Civil atuando na parte física das coisas, mas também a atuação na parte espiritual, né? Aquele conceito holístico, né? Está aqui uma ilustração. A Constituição nos garante, né, a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício do culto religioso, garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Né, assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, né? Salvo se elas forem invocadas para eximir-se de obrigação legal a todos impostos ou recusar de cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? O que acontece? O capelão da Defesa Civil, ele enfrenta diante dele uma crise muito grande. Primeiro, ele está fora de um ambiente controlado. O capelão das instituições, o capelão do hospital, o capelão da parte, por exemplo, de um colégio,
ou de uma instituição penal, esse capelão ele trabalha dentro de um ambiente controlado, né? É o que eu venho sempre falando com os capelões que vêm querendo atuar na área de desastres, é que esse capelão de desastre ele tem de ter a diferenciação dos outros capelões. Não é que ele vai ser melhor nem pior. O treinamento dele, ele precisa de ser diferente. Por quê? Porque esse capelão, ao invés de estar trabalhando em um ambiente controlado, ele vai estar trabalhando em um ambiente completamente instável, onde ele pode se tornar uma vítima. Ele próprio pode vir a ser vitimado de um desabamento, de um repique de terremoto, né, que a gente chama de, que são as repetições, o terremoto tem as segundas. Quando você tem um terremoto, você tem ali o terremoto principal, depois você tem as reverberações. E essas reverberações podem causar riscos severos para os capelões, porque às vezes ele está ali prestando assistência. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa presa num escombro, não está conseguindo recuperar, a gente sabe que aquela pessoa, infelizmente, ela vai fazer a passagem dela, né? Ela vai, alguns dizem desencarnar, outros dizem que vai passar por segundo plano, outros, se a pessoa não tem aí uma fé, ela vai deixar de ter ali o fôlego de vida. Essas pessoas, elas ficam sujeitas a grande dano, a grande agonia mental, espiritual, social. Então, o que a gente faz? Muitas vezes, importante que o capelão vá até aquele local. O capelão, às vezes, se é um capelão treinado, por exemplo, em breque, um capelão treinado em breque de superfície, lá você não vai pôr o capelão para entrar lá dentro, mas, às vezes, é importante que o capelão saiba se comportar dentro do ambiente de um terremoto, de uma estrutura colapsada, por exemplo, para ele não se tornar uma vítima e nem atrapalhar quem está trabalhando, né? Eu já tive muitos casos em atender vítima presa em ferragem, que a gente não tinha como tirar há tempo, e do jeito que estava, a gente sabia que ia começar a sangrar, ia morrer, e realmente é uma coisa assim, inviável. Você olha, só tem metade da pessoa, ela está mantida viva ali por questões de compressão, essas coisas. Então, a gente já sabe que na hora que você tirar ali, a pessoa vai virar óbito, ou então vai virar óbito no local. Então, a gente permite ali a aproximação dessa pessoa, do outro capelão, que vai trazer ali aquele conforto, né? Então, isso é muito importante entender, que a gente, quando fala na capelania, a gente muitas vezes não pode se confundir necessariamente com o serviço missionário. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A gente teve assim uns exemplos, né, na época do 11 de setembro, foram exemplos muito pungentes, né, que ficaram aí destacados, foi com a morte do padre Robert Emmett Judd, que foi dentro do desabamento, né, que o padre Michael Judd, ele veio a morrer lá no 11 de setembro, e aquela foto dele sendo carregado já inconsciente, depois morto, pelos bombeiros e os colegas, assim, ela ficou antológica aí entre as capelanias, né? Então, hoje, a foto mais famosa que a gente tem de capelania é a do padre capelão Michael Judd, que veio a falecer entre os 543 homens do 11 de setembro que estavam ali do atendimento de emergência. O que acontece? Os capelões, eles, o que a gente trabalha mais com eles atualmente, que eu vejo que é muito importante de se ter, é que o indivíduo, o ser humano, quando ele está em face das tragédias, ele tende a procurar o que transcende.
Quando você tem um paciente único num hospital, dentro do ambiente controlado, onde você tem todo aquele processo tanatológico de acompanhamento, como a doutora citou, onde você vai conversar com aquele paciente, olha, o senhor vai morrer, o senhor é um paciente terminal, o senhor tem um câncer assim, assim, assado, ou o senhor tem essa e essa enfermidade, que ela é incompatível com a vida e que nós ainda não temos tecnologia médica para reverter, então, eventualmente, o senhor aí a gente não tem o que fazer, a gente pode fazer aí os cuidados paliativos. Isso é uma coisa. É muito importante tratar desse indivíduo, dessa pessoa, nesse ambiente controlado, trazer aquele conforto. Mas a diferença muito grande do desastre é que, enquanto essa pessoa ela tem essa oportunidade de lidar com o divino, de lidar com a transição que ele vai fazer da vida física para a vida espiritual, né? Ele vai se desprender da vida física, ele está ali assistido, né? Já no desastre, não. Ele vem de forma abrupta, violenta. As pessoas são violadas, são destruídas, a pessoa morre imediatamente, sem nenhum tipo de aviso, digamos assim, né? E às vezes o aviso é muito rápido e não há tempo de fazer nada. E isso já é uma causa grande de afetar os familiares. Porque quando você está lidando com a tanatologia dentro do hospital, dentro do nosocômio, com o indivíduo que está para passar para o outro lado, né, que está para desencarnar, ou fazer o encontro dele com o Criador, como a gente diz, essa pessoa ela está fazendo a vivência dela, né? Então, é a passagem dela. Já depois disso, no desastre, o capelão tem de lidar com as pessoas ao redor também. E se às vezes ele tem um caso ou outro de uma pessoa presa num escombro e essa pessoa vai morrer, além disso, ele tem um âmbito muito mais vasto que ele tem de lidar ao mesmo tempo, que é com a comunidade, com as outras pessoas, com os familiares, com os conhecidos, os colegas de trabalho daquelas pessoas. Então, o desastre ele não só causa a morte da pessoa, não causa os mortos que ali foram, igual a gente teve lá 200 mil pessoas mortas na Indonésia, no Haiti, e a gente viu aí o pessoal sendo enterrado com caminhão, isso brutaliza de uma forma assim, absurda as pessoas, entendeu? Então, dentro desses fenômenos de desastre, é onde ocorrem as grandes assim, manifestações de teofanias, né? Então, quando a gente vê a pessoa tem uma visão religiosa da coisa, muitas vezes ela associa esse desastre a teofanias, né, que são manifestações da divindade. Então, ela pode se julgar, não, isso é castigo de Deus, isso é uma manifestação da divindade nos punindo, e aí, quando a pessoa ela encontra alguém que foi salvo, ela vê como se fosse uma bênção. Então, assim, a gente tem vários pontos que são importantes de serem vistos dentro dessa comunidade. E o capelão, é importante que ele entenda que dentro dessas manifestações, no desastre, ele acaba tendo de lidar com muitas fés. Então, a grande preocupação dele no lidar com essas populações é que ele tem de focar na crença da transcendência, na espiritualidade, na força maior, no Criador, naquilo que as pessoas veem como o gerador do fôlego da vida e do além, né? De forma que as pessoas ao redor consigam conversar, né, com esse luto e manifestar esse luto dentro da religiosa. Só que isso exige do capelão uma habilidade muito grande dele conseguir se conter e separar o que é capelania do que é serviço missionário. O que a gente tem visto aí muito nas ações de capelania em desastre
é que muitas vezes a gente tem lá muitos missionários. Eu acompanho vários desastres, eu vejo assim, a presença de muitos missionários, mas eu vejo poucos capelões. Por quê? Porque eu vejo missionários trabalhando nesses locais, avogando ali o foco na religião deles, sejam católicas, batistas, sejam espíritas, sejam hindus, sejam islâmicas. Então, a gente percebe nitidamente que cada um vai lá e ele começa a fazer o atendimento praticamente missionário focado nesse ponto. Só que, às vezes, acaba se esquecendo que numa mass grave, como a gente tem aqui a foto ali, todo mundo de branco, e aqui o pessoal de trator aqui enterrando no trator, ali você vai ter católico, você vai ter indiano, você vai ter muçulmano, você vai ter batista, você vai ter presbiteriano, você vai ter evangélico, você vai ter gente da Universal, e cada um com a sua crença religiosa, cada um vendo a sua passagem, a passagem do seu ente querido, de uma forma. Então, nesse momento, o capelão ele precisa de uma sensibilidade monstruosa, gigante, para ele saber separar as coisas, para ele saber dimensionar aquilo que ele vai fazer para atender o pessoal de forma global, sem que ele perca a própria identidade, é claro. Porque, por exemplo, eu sou um capelão cristão. Eu acredito na graça redentora da salvação, eu acredito no sacrifício vicário do Cristo, eu acredito na manifestação da Trindade, né? Eu acredito e vivencio e internalizo essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho de aceitar o hindu, eu tenho de lidar com o luto dele, eu tenho de lidar com o luto do católico, que é até muito parecido com o do evangélico. A gente tem de lidar com o luto do judeu, né? Que tem uma forma também muito peculiar, os árabes, muçulmanos, que tem aquela forma de fazer a preparação do morto antes do velório, né? Antes do enterro. A gente já tem aqueles outros que, em algumas instituições em que os mortos ficam dentro de casa muito tempo, até muitas vezes fica a casa até cheira mal, mas eles convivem com aquele morto ali durante um tempo para depois enterrar. Então, assim, a gente tem de aprender a lidar com tudo isso para atender a todos, principalmente o capelão, que ele vai sair do país. Porque enquanto é um capelão que está atuando aqui dentro do Brasil, um capelão brasileiro atuando dentro do Brasil, um capelão americano atuando no desastre nos Estados Unidos, um capelão árabe atuando ali dentro dos Emirados Árabes. Aí é uma coisa. Agora, estão me ouvindo, gente? Alô? Sim, muito bem. Tá. É porque eu, do jeito que está aqui, eu não consigo ver vocês, aí eu não tenho retorno. Perfeito. Eu tenho que ter cuidado para não ficar falando sozinho, né? Mas, então, o que a gente vê? A gente vê que quando você vai atender uma missão da ONU, por exemplo, né? Lá na África, na Guiné-Bissau, ali no continente africano, que ele tem uma multitude de religiões gigantesca, na Ásia também, ali na região árabe, nessa parte ali, mais onde a gente tem Israel, os árabes ali já é mais concentrado. Então, a gente tem ali uma divisão mais dividida entre islamitas, né, os muçulmanos, o Islã e o judaísmo e um pouco de cristão. E depois você tem, aqui nas Américas, você tem as outras coisas, que também mais ou menos são assim. Agora, quando você chega na Índia, quando você chega em partes da Ásia e na África, que tem aquela multitude de variações de pensamento religioso, aí se torna um desafio monstruoso para o capelão conseguir lidar com aquilo. E é esse aí um outro grande problema que a gente vê, que é importante a sensibilidade do capelão, nessa hora, ele separar o missionário do capelanismo, tá? Porque assim ele não brutaliza as famílias ao redor. Quando a gente vai fazer um funeral coletivo, a gente tem de ter atenção a todos eles, porque senão
se você puxa para um lado, o outro sente a perda. Se você puxa para outro lado, aí você vê que aquele outro primeiro já vai ficar ressentido. E as pessoas, nesse momento, precisam de uma manifestação, eles precisam da vivenciação do luto, e eles vão conseguir isso através dos ritos fúnebres. Então, é muito comum que, nesses desastres, se façam enterros simbólicos, né? Primeiro você faz, igual você viu, aquele enterro com caminhão, brutalizando, que é até isolado, então você tem, muitas vezes, de queimar os cadáveres, né, por causa de contaminação, como o ebola. A gente está vendo aqui no Brasil como que está difícil, as pessoas não podem viver o luto, porque não pode ter velório. Então mudou essa visão brasileira aqui daquele velório, que é aquele negócio de todo mundo na casa de todo mundo. Já no Canadá, nos Estados Unidos, é uma festa. Você chega no velório das pessoas, aí tem comida. E no Canadá, por exemplo, você fica lá 3, 4 dias. De acordo com você pagar lá, você contrata a funerária, marca os horários, aí você tem segunda, quarta e sexta, tais horários vai ter o viewing, que a gente fala, né, que é o velório daquela pessoa. Aí, naqueles horários que está marcado, aí as pessoas podem fazer a visitação, aí depois disso é feita a cremação ou o sepultamento, né? Então, a gente vê essas variações, mas, no fundo de tudo isso que a gente está apresentando, eu queria deixar claro, né, encerrando aqui, é que o importante... eu posso agora parar de compartilhar a tela. Como é que a gente faz aqui? Interromper compartilhamento. Aí voltou ao normal, né? Então, o que a gente pode ver aqui, então, que a gente pensa disso tudo, é que a capelania, ela cria um sistema de resiliência para as pessoas através da espiritualidade e do pensamento que transcende o material, né? E fazendo esse apoio, você tem tanto o apoio que é psicológico quanto psiquiátrico. Por exemplo, quando você tem a presença de desastres, ou até a ameaça do desastre, eclipse e tudo, naquela época o pessoal se suicidava, se matava, porque elas associam isso à manifestação da divindade, à manifestação de que Deus está nos castigando, a Saraiva no Egito, a morte dos primogênitos, essas coisas todas. São grandes pragas, né, que acabam sendo, hoje, transferindo para o nosso tempo agora. Isso aí, por exemplo, o tsunami, Deus está nervoso. Mas só que aí, o pessoal nórdico, eles não pensam em Deus, eles pensam, não, Thor deve ter ficado nervoso lá e mandou essa tempestade aqui. Odin não está satisfeito conosco, né? Então, você tem essas situações. Os indígenas, eu estou tendo esse período de Covid, a gente teve assim, uma situação muito difícil. Eu tive de participar aqui de algumas consultorias, de orientações, em que a gente teve de orientar do pessoal fazer a cremação, né, das pessoas. Aí não tem crematório, então o que é a orientação? Num momento aí isolado, sem presença de ninguém, chama só o pessoal, quem tem de estar lá, das autoridades sanitárias, para poder testemunhar. Você pega, cava um buraco com o trator, coloca óleo diesel, gasolina, coloca os corpos lá dentro e põe fogo. Porque é o único jeito de você evitar que, às vezes, depois vai lá desenterrar a criança para fazer rituais de fúnebres, essas coisas, a família não acredita. Então, você tem que ter todo esse cuidado. E isso gera uma confusão danada, né? Então, como que você faz capelania nesse ambiente? Você vai chegar para um índio que precisa de fazer toda a unção, fazer tudo aquilo, pessoal, não vai dar não, seu menino aqui nós temos de queimar ele, temos que consumir com ele, porque o corpo dele já é um corpo do mal aqui, que está contaminado, né? Que se você for mexer nele, você vai adoecer. O cara não aceita isso. Os índios que estão, digamos assim, já na convivência social, beleza, mas e os outros, coitados? Né? E os outros que ainda têm essa visão já ainda firme das crenças deles, na religiosidade deles. Isso tudo tem de respeitar. Não importa se eu concorde ou não, isso é muito importante. O que você pensa não me interessa.
entendeu? A sua religião não me interessa quando eu sou a vítima, quando eu sou conhecido. O que me interessa é que eu tenho, nesse momento, uma vivência espiritual, ela é minha, e você tem de respeitar. Se você é capelão católico, se você é capelão evangélico, se você é capelão budista, se você é ateu, porque o ateísmo é uma religião, né? É porque a gente aprende na teologia, né, que a religião é a forma como o ser humano lida com a divindade. Então, a religião ateísta, ela assume que não existe uma divindade, então ela é uma religião. Então, assim, a própria pressuposição do ateísmo é: qual que é a sua religião? Eu sou ateísta. Então, essa é a religião ateísta. Eu não acredito não acredito que existe alma, eu não acredito que existe a coisa imaterial. É a religião do cara. Então, você tem de respeitar a religião ateísta, entendeu? Então, quando você pensa... Aí você tem as outras religiões que estão nem aí para o corpo, essas aí são tranquilíssimas de lidar. Você chega no cara, ele olha para o... aquilo ali é carne, vamos pôr fogo, joga fora. Porque são as pãs, né? As religiões que são pãs espirituais, quando você morre, você se une ao universo. Então a pessoa fica com a memória ali, tá, não, ele é o passarinho agora, ele é o gato, ele é a gota de chuva. Então essas pessoas têm uma visão diferente disso. Então, essa é a notícia que eu queria dar para os senhores a respeito desse assunto. Foi um negócio aí que, vocês desculpem, até extrapolei, talvez aí o tempo, né? Falei muito, mas está aí a palavra. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E que nós possamos ser sempre capelões, não só das pessoas, mas de nós mesmos, porque é mais importante quando você chega como exemplo no lugar, né? Se você chega um cara que está lá mais desesperado do que o povo, aí isso para mim não adianta. Se você é um capelão que passa mal quando vê sangue, não vai atrapalhar os outros, não vai encher a paciência dos outros, não, que você vai ser um problema. Entendeu? Se você tem um capelão com problema de obesidade, que não consegue subir uma escada e tudo, você não vai para atender desastre, não, amigo. Você vai ser um problema danado lá. Sua pressão vai subir, na hora que você vê que é tanta gente chorando, que é povo gritando, descabelando, você com problema de obesidade grave. Não estou sendo preconceituoso, não, estou sendo prático. Entendeu? Exato. Aí você passa mal lá, você vai dar um trabalho para os outros te carregar ainda. Você está entendendo? Então, assim, existe... não, eu tenho asma. Cara, se você tem asma grave, o que você vai fazer na Indonésia para atender onde está aquela fedentina de cadáver? Para tudo quanto é lado, na hora que você chegar e começar a ter de atender nas casas, que tem cadáver assim, espalhado, igual no Haiti, cadáver espalhado assim pela cidade inteira, e você está andando ali no meio com asma. Como que você vai fazer? Então, esse lugar não é para você. Então, uma das coisas que o capelão tem de fazer é estar bem fisicamente, ele está bem de saúde, ele está conseguindo fazer as coisas, sabe? E aguentar correr, amigo. Se você for atender, por exemplo, numa área de terremoto, numa área de desabamento, numa área de inundação, você tem de estar também em condições até de correr, porque não tem super-homens ali. Os bombeiros, as outras pessoas também são sujeitos a problemas. Então, se der ali, começar a ter um terremoto, a montanha deslizar, igual quando a gente estava atendendo lá em Nova Serrana, cara, a gente olhava a pessoa lá que você ficava preocupado com os caras. Pô, velho, você tem ali as pessoas que o cara não aguenta correr 30 metros sem pôr o bofe para fora, como é que vai estar ali atendendo oração com os outros? Se vocês têm que começar a desabar aqui, ele não vai aguentar nem correr, vai ser mais um para morrer aqui no meio. Então, você tem que pensar isso quando você for fazer capelania, entendeu? Deixa a capelania de desastre para quem está bem. Agora, se você está na cadeira de rodas, se você tem outros problemas, vai ser no hospital, vai ser na igreja, vai ser na instituição penal, vai ser na escola. Por quê? Porque aí é um ambiente controlado, você pode ir de cadeira de rodas, você pode estar até com coisa de oxigênio atrás e falar de Deus. Você vai lá, vai trazer um conforto à pessoa, inclusive é até legal, porque às vezes o capelão tem câncer, está bem doente, mas ele é capelão e vai lá confortar o outro cara que tem câncer. Isso aí não tem problema, é o ambiente dele, ele vai estar fazendo um serviço assim maravilhoso. Mas você não vai pegar esse capelão e pôr ele para atender desastre, isso é suicídio, né? Então a gente precisa de ver tudo isso. Então está aí a palavra, e eu retorno para os senhores aí a palavra. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Lemuel. Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para o doutor Antônio, mas eu queria fazer umas observações. Gente, percebam,
nós falamos aqui hoje a respeito de intra-hospitalar, pré-hospitalar, não é? O desastre em massa em si, e foi não direcionado para coleta, recolha e preservação de vestígios, como normalmente a gente fala, mas foi direcionado para um outro momento do desastre, não é? Que é o cuidado. E o que é que o enfermeiro faz? Ele cuida. Mas o que é que o enfermeiro forense faz? Ele vai além desse cuidado. Então, a enfermagem forense no desastre de massa, uma das prerrogativas dela é o respeito. E tanto o doutor Lemuel quanto a doutora Rosana falaram brilhantemente a respeito disso. Sempre ter o respeito ao outro em momentos tão difíceis. A enfermagem forense, ela comunga da língua universal, ela tenta comungar com a língua de todos. E o respeito, realmente, ele, né, é preponderante. Pegando o gancho, eu gostaria, não é à toa que o Lemuel e a Rosana estão aqui, acreditamos realmente que os 3 pilares do ser, né, eles devem ser assistidos. Não apenas pela enfermagem, mas também pela enfermagem forense. Eu sempre digo que a enfermagem forense, ela vê aquém e ela vê além, né? Então, ela vê aquém o que aconteceu, ela vê o durante e ela vê o depois, ela vê além. E aí é o que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando ver aquém os problemas que já tivemos, ver o agora, que estamos sendo vítimas de violência. Eu repito, estamos vivenciando uma violência, uma pandemia dentro de uma pandemia. Não uma pandemia de violência dentro da pandemia da Covid. Não, é uma pandemia de Covid dentro da pandemia de violência que nós já tivemos. Uma pandemia de violência dentro da pandemia da Covid. Não, é uma pandemia de Covid. Alguém está com áudio alto aí. Ligou aqui. E sobre esse aspecto, nós gostaríamos de dizer para vocês que a enfermagem forense, ela não, já disse isso antes, ela não se limita apenas a cuidar da vítima de violência, ela cuida do contexto de modo geral. E é por isso que hoje nós estamos informando, lançando, dando para vocês esse cuidado. Esse cuidado, nós vamos tentar cuidar de quem cuida. Hoje é o nosso objetivo. Nós temos objetivos e um deles formamos um grupo de profissionais e esse grupo de profissionais é composto pelo cuidado físico, mental e psicológico e espiritual. Nós teremos, doutora, o projeto Cuidando de Quem Cuida, ele é composto por profissionais da enfermagem forense psiquiátrica, ao lado do Dr. Antônio Gelamos. Nós temos a parte física, porque profissionais estão sendo agredidos, e a falta de insumos, falta de EPIs, tudo isso são agressões, e nós estamos aqui para ouvi-los e tentar auxiliá-los, inclusive promovendo a doação de EPIs, como já fizemos anteriormente, não é? E também a parte espiritual, que também é importante. Então, nós temos aí, formamos agora, a partir de agora, nós formamos um grupo. E esse grupo, eu sempre disse que a enfermagem forense é a voz, ela é o grito de socorro, mesmo que oculto, da vítima de violência. E estamos gritando, mas ninguém está nos ouvindo. Então, eu já falei várias vezes isso, estou repetindo, vamos ser a voz, o canal para que esse grito seja ouvido. E como é que a gente pode fazer isso? Cuidando de quem cuida. Então, a partir de hoje, está lançado o nosso projeto, está lançado o nosso cuidado. É o cuidado da AB Forense, é o cuidado da enfermagem forense para com as vítimas, que somos muitas, somos milhares. 300 mil já não estão mais aqui. Mas as que aqui estão, e os colegas nossos que aqui estão, eles precisam desse olhar diferenciado da enfermagem forense. E é isso que nós estamos nos propondo agora, a cuidar de quem está cuidando. Independe de enfermeiro, médico, não interessa. Pessoa da limpeza, do necrotério, nós estamos aqui. É por isso que estamos aqui hoje, para informá-los que nós estamos aqui. Eu perdi 2 pessoas essa semana da minha família para a Covid.
Tenho alguns colegas que estão entubados. Eu tenho outros tantos que foram a óbito. Como é que está a cabeça dessas pessoas, dos nossos colegas com relação a isso? Como é que está a cabeça dos familiares? Como é que está você? Nós gostaríamos de te ouvir, nós gostaríamos de saber. A partir de hoje, nós estamos criando um canal. Este canal nós já temos, eu vou colocar daqui a pouco no link, é o Ângelos Forenses. O Ângelos Forenses, ele vai ser agregado a alguns profissionais para que vocês tenham acesso a esse atendimento. Vamos atendê-los. Será composto por psicólogos, para todos os colegas que desejarem conversar com o psicólogo de modo anônimo. Será composto por um psicólogo, de preferência enfermeiro e psicólogo. Será composto pelo enfermeiro psiquiatra. Será composto por uma enfermeira que é capelã, e estamos fazendo assim nosso momento com Deus. Não sei se esse momento com Deus será uma vez por semana, né, doutora Rosana? Daqui a pouco a doutora Rosana vai falar sobre isso. Teremos um momento, uma vez por semana, mas você vai ter acesso também, um contato direto com ela. Se hoje você quer xingar, brigar, e como ela falou anteriormente, a gente pode brigar com Deus, ele é nosso Pai, não é? Então a gente pode questionar também. E se a gente questiona, eu sou a pessoa mais questionadora do mundo. Mas também eu vou dizer uma brincadeira para vocês, que eu digo sempre, eu sou assim com ele. Não tem desvínculo entre ele e Deus, não existe, impossível. Então, ele é o meu pai, não é? Então, ele é o caminho. Então, a enfermagem forense está aqui para ouvir você. A AB Forense está de portas abertas e ela gostaria muito de ser esse canal. Então, criamos agora, a partir de agora, com a doutora Rosana, o canal para o teu cuidado espiritual. Teremos o cuidado da mente, que é o cuidado do Antônio, um cuidado dos psicólogos, entre outros. E teremos também o cuidado do corpo. Quem sabe não formamos aí um grupo de fisioterapeutas, um grupo de outros grupos. E assim iremos cuidando de quem cuida. Informamos também que foi falado para alguns colegas a respeito deste projeto nosso. E ele nem foi lançado e já tem braços. Cresceu. Bom. Já temos uma ponte. Já temos uma ponte. Já fizemos... Vamos iniciar aqui, no Peru, na Espanha e na Argentina. E, minha gente, perdoe-me, mas vamos fazer o que mais a enfermagem tem feito e sempre fez. Cuidar. E aí vai crescer uma rede de cuidados. E a gente realmente vai cuidar de quem cuida. Aqui, excelente. No Brasil e fora dele. Eu queria agora que a doutora Rosana falasse a respeito um pouquinho de como vai ser esse cuidado espiritual, como é que a gente vai tentar ter esse momento com Deus, e vamos ver como é que a gente vai. Por favor, doutora Rosana. Sim. Então, o que a gente tem pensado, nós temos uma experiência, né, na capelania hospitalar, o nome do projeto era do trabalho, Minutos com Deus, que se fazia com os profissionais entre um plantão e outro, no tempo que eles tinham disponível, um tempo pequeno, mas era um devocional, assim, a gente lia uma passagem bíblica bem sucinta, depois a gente discursava sobre ela também, de forma sucinta, e aí nós ouvimos um pouco do que eles podiam ou queriam falar e pedidos de oração. E nesses pedidos de oração vinham todos os problemas, as angústias, os sofrimentos, então nós orávamos por todos eles. E depois desse nosso encontro, algumas pessoas nos procuravam pela necessidade ou pelo problema maior, de querer conversar um pouco mais, fora do plantão. E a ideia é que a gente possa fazer alguma coisa parecida com isso, né? Com o nome de Momentos com Deus, com um grupo de pessoas que nos procurarem uma vez por semana, fazendo online, né?
Mas também da mesma forma, trazendo a palavra de Deus como consolo, como conforto, como sustento espiritual, e um lugar onde eles possam conversar, falar das suas angústias. Nós estávamos conversando um pouquinho antes da live, que são poucos lugares que você pode dizer, contar do seu sofrimento, do que você vê no hospital, daquilo que como você se sente impotente, como aquilo violenta você, porque os parentes, é difícil eles ouvirem, mesmo a gente como profissional de saúde, a gente não fala para eles, não quer pesar para eles mais do que já é difícil, né? E outro profissional de saúde, às vezes, também não quer ouvir mais, porque já está cansado também com o próprio peso. Então, esse lugar é um lugar de escuta, né? Um lugar onde a pessoa pode falar, pode chorar, pode colocar as suas angústias, preocupações, e é onde nós podemos também levar para Deus essas angústias e preocupações, sabendo que Ele ouve, que Ele nos ama, que Ele quer cuidar de nós. Então, assim, é um cuidado mesmo, né? E é uma voz da forense, né? Que lindo, Zenaide. É a voz que clama, é a voz que grita, por favor, cuidem de mim. O som. Aí. Desculpa, agora eu queria ouvir um pouquinho o doutor Antônio Gelamos. Nossa, é tão gostoso, né, ouvir. São abordagens diferentes, né, pessoas diferentes. Nós, como a Zenaide falou, né, o desastre em massa, sempre falando, né, da parte de como que é, né, em si, e trazer de uma outra visão, de um outro olhar, né? E aí, trazendo também, como eu falei no início, né, pessoas para agregar dentro da enfermagem forense, né? Não tem muito, acho que foi muito bem explanado, foi maravilhoso. Estou vendo os comentários aqui, né? O que posso agregar, né? Sempre falo, sábado teve uma conferência latino-americana, né? Dia para falar da humanização no cuidado de enfermagem psiquiátrica na prisão. E foi até em espanhol essa apresentação, né? E aí eu sempre trago, né, a teoria de John Watson, que fala, né, do cuidado integral, né, das pessoas. E isso nós não podemos esquecer, como profissionais, de estar buscando esse cuidado integral e não esquecendo a parte espiritual. Isso é muito importante, eu ressaltei isso e ressalto sempre. Né? Nós temos que ver a parte psíquica da pessoa, né? Porque a parte psíquica, ela traz o emocional, ela traz o afeto, o humor, né? E também ver a parte espiritual, onde que a pessoa tem uma crença, né? Ela busca acreditar em alguma coisa. Até brinco quando eu dou aula, assim, alguém acredita que nós morrer, não vamos para algum lugar, né? Todo mundo levanta a mão, né? Não quero saber que lugar, eu quero saber se todo mundo acredita que vai para algum lugar, né? Isso que é importante, porque na hora de morrer, fica todo mundo com medo de morrer, porque, mas todo mundo acredita que vai para um lugar melhor. Mas na hora da morte, todo mundo tem medo de morrer. Isso vem de frente com os mecanismos de defesa, né? E nós observamos isso, e observamos dentro da pandemia esse medo, né, do paciente, daquele cliente que está à beira, né, a morte, né, e do profissional que está do lado de cá cuidando, que também está apavorado, né, desse vírus que é invisível e que está, né, acabando, né, com o mundo, né. Então, vamos falar aqui no Brasil, está muito agressivo. E esse profissional que ele entra em pânico, né? E como que fica a sociedade? Em pânico. A sociedade é ansiosa. Então, vamos voltar naquela fala anterior de algumas lives. Nós temos uma sociedade ansiosa, nós temos uma sociedade que ela é uma sociedade deprimida, pessoas ansiosas, pessoas eufóricas, e com isso, esse contexto que nós estamos vivendo,
vai suscitando mais uma euforia, vai entrando em uma doença, vai aumentando mais a tristeza, vai levando a estados depressivos, vai alimentando mais as ansiedades, vai criando as fobias, ataques, e isso nós estamos vendo recorrente dentro de qualquer lugar, né? Tanto da atenção primária até o hospital, e não só a equipe de saúde, né, que todo mundo conhece, o médico, enfermeiro, mas também a guarda civil, né, os militares, né, nós comentando aqui no gabinete, né, que eu sou daqui do município, de enfrentamento, então nós temos os policiais que não foram vacinados ainda, né, então como que eles vão ir até um lugar, né, vai dispor de uma guarnição para ir até um lugar que foi denunciado, e aí eles estão ali de frente, né, com aquelas pessoas, né, farreando tudo, e aí nós temos os policiais civis, militares, né, e aí nós fica uma guarnição também desprotegida, né, então como fica? Então fica muito complexo. Então nós temos também os policiais adoecendo, né, nós estamos com um índice muito grande de policiais morrendo aqui no Mato Grosso do Sul, e isso traz também para nós não, poxa, né, os policiais que nos protegem estão morrendo, né, médicos estão morrendo, enfermeiros estão morrendo, e aí como fica? A população fica louca, né, então, quando eu falo louca, fica desesperada, né, então suscita um desespero que está dentro da cabeça da pessoa, é aquela ansiedade normal que todo mundo tem que ter, mas isso, né, aflora um desespero, né. Uma outra coisa que é bacana, que traz da parte filosófica, que é muito bacana, a antropologia filosófica, quando nós falamos de pecado, que não foi posto aqui, nós vamos falar também o que é pecado, né? Eu sempre falo, não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? É pecado, né? E aí você fala a pessoa assim, a pessoa fala, eu vou morrer, eu estou em pecado, né? Tá lá morrendo de desespero. E aí você traz o que é na parte filosófica, né? Então, é a consciência, o pecado para uma pessoa, na parte filosófica, trazendo para a psiquiatria, é a consciência dela. Então, se a consciência está pesada, ela está em pecado. Se a consciência dela está limpa, se ela está com a consciência tranquila, ela não está em pecado. Ela vai, com certeza, ela vai, né, ir para onde ela tem que ir, né, para o céu, onde cada um acredita. Então, quando nós trazemos que o pecado é a consciência, aí você fala assim, mas como assim? Bom, eu busco um padre, eu busco um pastor, um líder religioso, e lá eu falo o que para mim é pecado. E aí eu descarrego toda aquela minha consciência que está pesando na minha cabeça, e aí eu saio cheio de maravilhas, porque eu escutei uma voz, né, que trouxe para mim mais tranquilidade. Então, eu sempre falo isso, quando as pessoas estão angustiadas e elas falam, estou em pecado, né, é a consciência dela, escuta ela, às vezes quem está ali próximo à beira do leito é o enfermeiro, então escuta ela, traz uma mensagem de tranquilidade, né, passou o que está ali, né, vamos para uma pedra, vamos olhar para frente agora, o que foi, já foi, o que virá, vamos aguardar, né, então isso é muito importante, essas definições, para que a pessoa tenha as consciências morais, né? Nós trabalhamos com humanismo, mesmo sendo ser humano, e aí vem aquela, o que é humanização? Para mim é uma ação para o ser humano com proteção, né, com segurança, e a segurança, ela, né, eu trago ela como biológica, psicológica, física, espiritual, né? Isso é muito importante que todos tenham esse mesmo pensamento quando vai lidar com pacientes, nós que estamos trabalhando, né, fora do hospital ou dentro do hospital, para as pessoas entenderem, levar esses conceitos com nós, né, para nós conseguir trazer um pouco de paz para aquele âmbito de agonia, aquele âmbito de pessoas agonizando, de choro, de desespero, de profissionais também sentindo impotentes, incapazes, e você demonstra que não, que aquela pessoa foi fundamental para aquele paciente, né? Fez tudo que poderia ter feito, né? Mas aquela pessoa, infelizmente, já cumpriu, né, o seu papel neste plano. Isso é muito importante. Nós não estamos falando de religião, de placa, nós estamos falando de espiritualidade,
né? Então, nós estamos falando de um ser superior que todos, né, acreditam. Pode ser um ser superior, pode ser na planta, no sol, na lua, né? Aí nós traz a cultura, né? A teoria de Madeleine traz o cultural, né? Então, também foi falado aqui essa noite, então nós temos que trazer aqui no Mato Grosso do Sul tem um monte de aldeia, tem um monte de gente que usa rapé, aqueles chás, né, alucinógenos, e chega falando que é Deus, Nosso Senhor, Jesus Cristo, que as pessoas não tem que tratar, né, lógico, psiquiatricamente essa pessoa, mas também respeitando o cultural, porque ele vai voltar e vai continuar utilizando, né? Então isso é muito importante, eu acho que faltar nessa noite. Doutor Antônio, eu vou só botar um comentário aqui que eu achei interessantíssimo, e só complementando, é aí onde percebe-se o olhar diferenciado da enfermagem forense, não é? Porque, neste momento, aqueles que estão em linha de frente, eles também estão sendo vítimas, né? Vítimas da dor, vítima do cuidado, vítimas da exaustão, e aí onde a enfermagem forense pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu vou colocar um comentário aqui, que eu acho que é do Marcelo Derru, lá da Abraero, Associação Brasileira Aeroespacial, da qual eu faço parte também. Eu achei interessante isso aqui. Ele disse assim, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Semana passada, tivemos que fazer 2 batismos na UTI Covid. Isso é forte. Aí ele completou. 2 gestantes. E aí ele termina dizendo. Me emocionei muito. Eu imagino que sim. Eu imagino espetacular que sim. No meio da morte, um tanto de 2 vidas saindo. Amém. Impressionante. Isso, perfeito. Eu já passamos, importante agora, já passamos aqui das quase 2 horas de live. 2 horas de live, exatamente. Eu gostaria que professor Lemuel, doutora Rosana, doutor Antônio, fizessem as considerações finais, porque eu acho que hoje é um marco, literalmente um marco, né? Nessa loucura chamada pandemia, porque hoje, oficialmente, né, nós iniciamos um processo de cuidar de quem cuida. Então, por favor, doutor Lemuel, doutora Rosana, doutor Antônio, façam suas considerações. Sim. Pensando, primeiro agradecer o Marcelo por compartilhar a experiência dele, maravilhosa. Realmente você poder fazer o batismo significa, deve ter sido pedido pela família, né? E, quer dizer, o enfermeiro, olha que coisa interessante, o enfermeiro podendo ser usado na espiritualidade de uma forma tão, assim, inesperada, mas, assim, que privilégio, Marcelo. Olha, Deus te abençoe, sim. Que coisa boa isso, né? Isso traz alegria, viu, no nosso coração, numa situação de tanta tristeza e dificuldade, né? Bom, eu queria agradecer muito essa possibilidade de estarmos aqui discutindo e a gente poder estar, vamos dizer, pensando na espiritualidade de uma forma bem ampla, né? Aquilo que dá sentido para a vida das pessoas, da forma como elas creem, né? E respeitando isso. Mas eu queria, além de agradecer, também eu queria ler um versículo que é tão comum, comum não, né? Tão sabido, né? Tão conhecido, mas ele é um dos versículos mais, talvez os mais importantes na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Então, em João 3,16, a gente lê assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensando no amor enorme que Deus tem por nós. Ele amou o mundo, né? Ele amou
o mundo, né? Todas as pessoas do mundo que ele criou, né? E o desejo dele, claro, é o melhor para todos, né? Que todos vivam e tenham vida em abundância, né? E por conta do pecado, como o doutor Antônio falou do pecado, né? E por conta do pecado, ele entregou o filho dele, né? Esse é o tamanho do amor de Deus por nós, né? E aí ele dá para nós de graça, né? E para Jesus custou o sangue dele a vida eterna. Então, queria deixar naquilo que eu creio, mas aquilo que eu posso, vamos dizer, dizer a respeito em relação à espiritualidade, para que a gente possa ser consolado por essas verdades. Doutor Lemuel. Ok. Sim. Primeiro, né, agradecer aí a oportunidade a todos, aos ouvintes, ao pessoal aí da Beforense, né? E a gente teve essa acolhida aí muito agradável, muito interessante. E falando em pandemia, eu estava pensando hoje aqui que a gente completou 1 ano de pandemia esses dias, né? E eu gostaria de perguntar a quem está nos ouvindo, porque muita gente tentou fazer coisas na pandemia. Então, essa pandemia serviu para mostrar algumas verdades às pessoas. Ela tem um lado ruim, é claro, isso é inquestionável, mas também teve o lado bom e o lado que mostrou para você mesmo. Porque a primeira pergunta que eu faço: o que você fez durante a pandemia? Porque antes você não fazia coisas alegando que não tinha tempo. Você não praticava exercícios porque você falava que você não tinha tempo. Por que você não fez exercício em casa? Você teve todo o tempo do mundo. Você falava que queria ler isso ou aquilo, ir comer isso ou aquilo, você não tem o recurso. Ou então você queria falar isso ou aquilo com seu familiar, ou que você queria brincar ou não brincar daquele jeito. O que você fez? Você fez essas coisas? Se você não fez, então está claro que o problema não são as circunstâncias ao seu redor, é com você. Então, a mudança começa de dentro de você. Se você é procrastinador, se você é uma pessoa que não tem perseverança, se você é uma pessoa ansiosa, se você é isso e aquilo, se você não faz as coisas, não fazia as coisas, sempre colocava a desculpa de não ter tempo, seu problema é de gestão e opção. Então, aquilo que você falava que não era tempo, era você tinha que ter dito, então aprendeu a dizer que é o seguinte: isso não é minha opção, né? Então, isso fica aí para você pensar hoje. O que você fez na pandemia, o que ela te ensinou, tá? Muito obrigado. Eu estou aqui à disposição. Quem quiser mandar depois, através da Beforense, perguntas, essas coisas, nós estamos aí à disposição, viu? E sempre que necessário, a gente está às ordens aí para responder algumas questões. Aquilo é até legal se perguntar coisa que a gente não sabe, porque aí estimula a pesquisa, né? E a gente vai tentar descobrir. Muito obrigado. E se me permitem, né? Como capelão, eu vou dar a bênção final da capelania, né? É que o amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Então, está aí a nossa bênção da capelania. Doutor Antônio. Bom, agradecer mais uma vez, né, aos nossos convidados, né, pela disposição de falar de um assunto importante, né, para nós que trabalhamos dentro da enfermagem forense e dentro das ciências forenses, né, e para aquelas pessoas também que buscam conhecimento, que não é da área e que sempre estão com nós assistindo, né, e deixar também uma mensagem, então eu falei no sábado e acho que vale a pena falar, né? O enfermeiro, na verdade, mais voltado para o profissional de saúde, mas também nós, toda vez que vai conversar com uma pessoa, nós temos intercâmbios, né, de sentimentos, de emoções, né? E vem uma frase que é bem bacana, né? Todos os dias nós vamos tocar uma vida, ou uma vida vai tocar
você, né? Então, é uma mensagem, uma frase que eu trouxe, né, no sábado, falando de humanização, né, principalmente na psiquiatria e prisão, que é um ambiente pesado, né, e as pessoas também têm um tema pesado. E é uma coisa muito tranquila quando nós falamos, né, dentro da psiquiatria e da prisão, que nós chegamos, né, desarmados de tudo, para tocar a pessoa, e na verdade, às vezes a pessoa toca nós, e nós ficamos cheios de alegria, né, de poder ter tentado chegar até a pessoa, e na verdade a pessoa que chegou até nós. Né? Então, gostaria de agradecer a todos, que todos tenham uma excelente noite, um feriado aí prolongado com bastante moderação, né, bastante atenção, porque a pandemia está em ascensão em vários locais, né, e nos encontramos na próxima AB Forense Convida. Muito obrigado. É isso, gente. Eu só tenho a agradecer. Eu botei aqui o Ângelos Forenses, que se vocês quiserem acessar, né, que é o aplicativo. Doutora Rosana vai estar no Ângelos também, vocês podem entrar em contato com ela através do Ângelos, e vocês vão formando os grupos, caso desejem. Teremos também a psicóloga, que também pode ir formando grupo com vocês, e vocês estarão, sim, tendo um apoio, um suporte. De nossa parte, também estamos à disposição. Uma ótima Semana Santa para todos. Fiquem em casa, se cuidem, usem álcool, usem máscara, se protejam. Não é? Aplauso, todo mundo pode aplaudir alguém, mas para vocês, o nosso respeito e a nossa gratidão. Por isso que nós fizemos esse projeto. Uma boa Páscoa para todos. Nos veremos, se Deus quiser, no próximo AB Forense Convida, e contem conosco. Nós estamos aqui para tentar proporcionar um apoio espiritual, físico e mental. Nos veremos no próximo AB Forense Convida. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.